E aí, tudo bem? Vamos lá para mais um videozinho. E agora a gente vai falar da aba financeiro no, menu de viabilidade. Então, vou entrar aqui. Estou aqui no dashboard nosso, lá do oferta terreno. Clico em viabilidade. Viabilidade, eu vou entrar aqui no meu exemplo de viabilidade que se chama Dias de Toledo. Vou dar um editar aqui. Tem a aba viabilidade, a aba terreno, empreendimento, obras, periódico e financeiro. Tá? Lembrando que nós temos aqui os pontos de interrogação, que explica tudo que é todos os campos, né? Nesse caso aqui é taxa valor presente. Aqui, inflação de terreno, inflação de receita, inflação de obra, inflação de periódicos, tá? Então, e aí você tem a base de conhecimento aqui também, né? Você pode pesquisar financeiro, por exemplo, tá? Como adicionar viabilidade, então ele traz tudo aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele vai falar, né? Então, assim, a plataforma tem toda a base de conhecimento, mas a gente sempre faz um vídeo que é para você, ó, não falar depois que não te avisaram como é que era a ferramenta, tá bom? Falando da aba financeira da viabilidade, né, a gente tem aqui geral, receita, mudou para o box de receita, tem financiamento de obra, mudou para o box de obra, e tem o financiamento em crédito associativo. Tá? Que o financiamento de obra e o crédito associativo são modalidades de empréstimo para fazer a obra, são modalidades distintas. Nesse vídeo eu vou explicar. Antes eu vou por ordem aqui, tá? Então eu vou começar no geral. O geral ele traz a taxa a valor presente. Então, taxa a valor presente ela se dá por essa fórmula aqui. Nada mais é do que o que estiver no passado. O oferta terreno vai trazer para o momento zero, né, que é o mês base da viabilidade. Então, tudo que tiver antes, se eu entrar aqui, ó, todo o fluxo que tiver antes de 9 de 2023 ou meses após 9 de 2023, o que tiver antes, o oferta terreno vai capitalizar, e o que tiver adiante no futuro em relação a esta data, o oferta terreno vai descapitalizar. E qual a taxa que ele usa? Essa daqui, ó, tá? Então, se eu entrar aqui no visualizar, né, todas as colunas eu tenho valor nominal e valor presente. A receita aqui está 73 milhões, mas o valor presente está 56. Tá? Tem um vídeo que explica como é que funciona o valor presente, mas a grosso modo é isso que eu disse aqui. Ó, por exemplo, a receita nominal é 73, mas se ela fosse à vista, seria 56. Por quê? Porque existe uma taxa. Né? Se eu entrar aqui, ó, existe uma taxa considerada de 13%, que descapitaliza aquele fluxo de recebido. Se eu quisesse colocar aqui, ó, 30%, vou dar um salvar, lembra? Ó, era 72 milhões contra 56. Né? Se entrar aqui, ó, 73 milhões nominal, e era o quê? Era 56 à vista. Se eu der um visualizar agora aqui, ó, eu tenho, ó, de 73 caiu para 42. Por quê? Porque eu aumentei a taxa de descapitalização. E como o meu fluxo de receita aqui é todo futuro, então eu penalizo tudo que está no futuro, tanto a receita quanto as despesas. Tá vendo? Tudo é trazido a valor presente. Então, para que serve isso? Né? Existe um vídeo, como eu disse, existe um vídeo que explica. Se eu der um editar aqui for lá no financeiro, vou voltar aqui para 13. Né? A gente está no mês de setembro de 2023, a taxa Selic está em 13,25 ao ano. Então aqui eu coloquei 13% de taxa de descapitalização, mas poderia deixar aqui a 13,25. Tá? Então ele calcula, todo lugar aqui ó, que eu passar aqui, eu tenho um cara que eu chamo, né, de VP. Tá vendo? Aqui, como está no período 12, 252 mil no período 12 é 222 mil a valor presente. Ficou claro? Então, nos periódicos tem o mesmo critério aqui, ó, o valor nominal. Nominal é ele mesmo, o valor pura e simplesmente, e o AVP aqui. Ó. Isso aqui é tudo levando para o mês base da viabilidade. Se eu dar um visualizar aqui, tá tudo assim, né? Como eu já expliquei, eu vejo aqui, ó, tudo nominal. Né? E aqui, nesta linha de baixo, eu vejo tudo a valor presente. Então pode ver que a linha de baixo, a linha pintada de azul que eu acabei de pintar, todas elas o valor é menor do que o valor de cima. Então aqui é 56 contra 73, aqui é 9 contra 10, aqui é 1 contra 2, aqui é 241 contra 244, 128 contra 132, 483 contra 488 e assim por diante. Se eu for até o final lá, eu vou ter essa, aqui, 2,1520 contra 1,979, né? E se eu for aqui para frente, eu vou ver que sempre esta linha de cima aqui, ó, é maior que a linha de baixo, porque essa linha é nominal e a linha de baixo aqui, ela é a valor presente, tá? Então, daqui a pouco a gente vai explicar esse fluxo aqui, tá? Item a item dele, mas é importante você entender por que, nesse caso aqui, todos os valores nominais estão superiores ao valor presente. Por um simples fator, que o mês zero, o mês de referência da viabilidade, é o primeiro mês da viabilidade. Se esse zero aqui tivesse aqui no lugar desse 23, por exemplo, tudo que está antes seria catalisado, então o valor seria maior. Tá? Mas como o nosso período aqui é 9 de 2023, então a nossa taxa valor presente de 13,25 deixa isso aqui
com um valor menor. Vamos tentar mudar o mês da viabilidade aqui, o mês base da viabilidade, só para a gente ver o efeito disso. Eu vou dar um editar aqui, ó, e vou mudar. Vou colocar aqui, ó. Eu posso mudar períodos, empurrar datas dos fluxos, tá? Vamos lá. Nesse caso aqui, se eu mudar aqui, ó, os períodos, vamos ver aqui, ó. Vou mudar os períodos, vou colocar lá para... vou colocar o mês aqui para 2024 ou 25, vai. Vamos alterar aqui, vamos ver como é que fica esse trem aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó, visualizar. Tá vendo? Era aqui, ó, aqui era 50, 40, alguma coisa, ó, tá quase encostadinho. Por quê? Porque isso aqui, ó, né? Ó, como eu fiz lá, eu alterei os períodos, então ele trouxe aqui, ó, 0. O 0 agora é lá em 9 de 2025. Então, por exemplo, se eu pegar os gastos de terreno, como eles estão antes do mês 0, ó, o VP do terreno ficou maior do que o valor nominal do terreno, tá? Houve uma inversão, né? Se eu jogasse tudo isso aqui, ó, vamos fazer uma conta mais maluca ainda. Vamos jogar lá para... Deixa eu pegar aqui o nosso VP aqui, ó. Vou jogar lá para 2027. Vou mudar os períodos, tá? Quando eu faço essa alteração, vamos dar uma visualizada aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui o valor nominal, olha o valor VP. Tá todos os gastos da viabilidade estão antes do 0. Tá? Depois do 0, a gente não tem nenhuma movimentação, nem de receita nem de gasto. Então, agora eu inverti o jogo aqui, ó. Se você for ver aqui, ó, tudo que tá... Isso aqui, gente, não existe, tá? Eu só estou fazendo isso aqui só para você entender como é que funciona a lógica das contas dentro do oferta terreno. Mas se você olhasse agora aqui, ó, as linhas de baixo antes, todas elas, essa linha pintada de azul aqui, que eu pintei agora, elas sempre eram menores em relação à linha de cima. Os valores sempre menores aqui, ó, 90, aqui era 50 e aqui se manteve como sempre esteve. Só que agora, ao invés disso aqui ser maior do que isso, é o inverso. Então, está 73 e toda a linha de baixo é maior, o valor é maior. Pelo simples fator que todas as movimentações dessa viabilidade estão acontecendo antes do mês 0. Portanto, todos os valores são capitalizados aqui taxa. Então eu vou aqui agora editar a taxa de 13,25. Então eu vou voltar à viabilidade que era. Importante você entender a data base aqui, ó. Era 9 de 2023, vou alterar. Lembrando que toda vez que eu altero eu posso ou mudar aquela coluna de períodos ou empurrar todas as datas do fluxo, tá? Então já voltei aqui o que era. Se eu for lá e visualizar, já está aqui exatamente como antes. Aí, ó, 56 contra 73, 9.400 contra 10, 1.500 contra 2 e assim por diante, tá bom? Então essa taxa ela serve para isso, tá? Outra coisa que você tem aqui, ó, é a inflação. Então você pode carregar a inflação terreno, né? Então é nessa aba aqui no terreno, todos esses valores, tá? Na receita, então tá tudo aqui que envolve empreendimento. Na obra, então nessa curva aqui, ó, eu posso carregar a inflação. E nos periódicos, que estão aqui nesta aba, tá? Para que serve essa inflação? Só que é importante você entender toda a projeção de inflação. Aqui existe uma explicação que ela é igual para todas aqui, tá? Mas você precisa entender o seguinte, que toda vez que você, eu, qualquer pessoa do planeta quiser projetar a inflação, a única certeza que nós temos, todos nós, é que a gente vai errar. É difícil prever a inflação. Uma coisa é eu falar, minha taxa de valor presente é 12. Eu estou vendo todas as aplicações financeiras, tudo que está acontecendo, eu vou falar 12, beleza. Outra coisa é eu falar assim, ó, então, a inflação vai ser de tantos por cento no ano. Então, cuidado na hora de projetar isso. Lembrando que você, assim, uma dica para atenuar o erro dessa previsão é você pegar a variação dos últimos 12 meses, que não vai te garantir nada, mas pelo menos te dá um mínimo de respaldo, tá bom? Então, falamos de inflação, ok? Na parte de receita, essa parte de receita ela já está totalmente definida aqui já. Se eu entrar aqui em parâmetros, é exatamente igual, eu já expliquei, vou passar aqui rapidamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso ter taxa de administração de carteira, que está em relação, é um gasto aqui, ó, que é 0,5% do VGV, ele vai seguir o fluxo de recebíveis. A comissão de vendas, então toda vez que eu tenho uma venda, ele vai descontar 4,5%. Os impostos, ó, tudo isso aqui tem explicação, tá, galera? Eu estou mostrando aqui como funciona, mas tudo tem explicação, tá? Então os impostos tá aqui em regime especial de tributação RET, que é 4%. Ele vai pegar lá todo o fluxo de recebível, da projeção de recebível, se eu entrar aqui, ó, na viabilidade mais uma vez, o imposto está sempre relacionado com essa. Ó, tem aqui 338 mil, ele vai cobrar 4% aqui. Tem 2.700.000, ele vai cobrar 4% aqui e assim por diante. A taxa de. Aquela taxa de. Opa, deixa eu voltar aqui. Aquela taxa que ele chama aqui de administração da carteira também é em cima do faturamento, igual ao imposto, tá? Mensalmente vai cobrar 0,5%. Essa é a lógica aqui dessa conta. Então, eu posso calcular o imposto imaginando que o meu VGV é líquido de comissão. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó.
ou bruto. No líquido de comissão, quer dizer o seguinte, se eu tiver uma venda de 100 mil reais, aí eu tenho 4,5% de comissão, então eu tenho 4.500 reais de comissão numa venda de 100 mil reais. Tá? Então, neste caso aqui, o imposto será calculado em cima de 95.500 reais, já que o VGV é sem comissão para calcular imposto, ok? Se fosse o VGV bruto, iria calcular em cima de 100 mil reais, portanto, 4% em cima de 100 mil reais é 4 mil reais. Se eu pegar 4% em cima de 95.500, então, 95.500, que é o VGV sem comissão, né? Então, vezes 4%, ao invés de 4 mil reais, seria 3.800 reais de imposto, tá certo? Aqui eu posso definir se haverá permuta financeira, né? Então, permuta financeira, como é que funciona a permuta financeira? Eu estou dizendo aqui, para oferta terreno, que 3% do fluxo que eu receber, né? Então tá lá, de novo, aqui em editar, ó, financeiro, receitas, 3%, certo? Se eu der um visualizar, eu estou dizendo para oferta terreno o seguinte, ó, que eu tenho dessa receita aqui, ó, de 338 mil reais, eu tenho 3% aqui, ó, de permuta financeira, tá? Então, só como eu coloquei uma defasagem de um mês, eu jogo um mês para baixo. 2.700, tem 74 mil no mês posterior, 2.755, 75 mil no mês posterior, e assim por diante. Então, sempre a permuta financeira é apurada a receita do mês oficial para o mês posterior pagar para o dono do terreno, tá bom? Então, a permuta financeira nada mais é do que eu prometer para o proprietário da área, eu como um desenvolvedor de empreendimentos imobiliários, incorporador, eu estou prometendo para ele que eu vou entregar um pedaço da carteira que eu receber mensalmente, tá? Então, é isso. Então vamos aqui, ó, novamente voltando para a aba financeira. Falamos já de permuta financeira. Ó, já falei da carência, olha que eu mostrei. E aqui, ó, é a mesma lógica da comissão aqui. Ó. Então, ó, eu vou descontar a comissão da permuta. Se eu deixar sim, então ele vai pegar lá, ó, tenho 100 mil reais que eu recebi, tenho que pagar 3 mil reais de permuta. Então, se está aqui a desconto a comissão da permuta, eu não vou pagar 3 mil, vou pagar menos. Eu tenho que descontar a comissão do corretor para eu pagar a comissão, pagar para o proprietário do terreno. Então, no caso aqui, ó, então, vou dar um exemplo. Ó. Tenho 100 mil vezes 3%, 3 mil reais, tá? Ah, não, eu vou descontar a comissão do dono do terreno. Então, o que eu vou fazer aqui? Ah, então não é 3 mil, eu tenho que descontar a comissão. Então, se eu pegar a comissão, que é 4,5%, então, vezes 4,5%, então, na verdade, eu tenho menos 3 mil, eu vou pagar para o dono do terreno R$ 2.865, tá? Por quê? Porque eu já combinei com ele que para eu pagar 3% eu tenho que tirar a comissão. Ah, e eu vou descontar imposto também. Então, se o meu imposto é 4%, eu vou pegar aqui, ó, tirar ainda mais 4% de imposto. Então, eu vou pagar aqui para o dono do terreno, não é 3 mil reais, é 3 mil menos a comissão, menos o imposto, ok? É isso aí. Então, aqui, ó, eu vou gravar um outro vídeo, né, só para falar de financiamento de obra e crédito associativo. Aqui a gente vai dividir em duas partes, tá bom? Valeu!